Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, nós temos também a presença do nosso intérprete de Libras, Heron Cordeiro, e nós vamos falar com você hoje, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, sobre o reino protoctista. Bom, qual é o principal objetivo desta aula? Eu gostaria que você, aluno, pudesse compreender quais são as características gerais dos representantes deste reino, o reino protoctista. Bom, vamos falar então, já aqui, quais são esses representantes, né? Quais são esses organismos que representam o reino protoctista. Nós estamos falando basicamente de algas e protozoários. Vejam aqui a figura aqui à esquerda da tela, uma alga, né, uma alga verde, e à direita temos aqui um protozoário famosíssimo, o Trypanosoma cruzi, que é causador da doença de Chagas. Bom, quando nós vamos falar do reino protoctista, devemos citar aqui algumas características gerais que atendem a todos os representantes desse grupo. Primeiro, que todos são eucarióticos. Segundo, você vai observar seres unicelulares, mas também pluricelulares. Você vai observar organismos autótrofos, que produzem o próprio alimento, e heterotróficos, que precisam de se alimentar de outros seres vivos ou de substâncias produzidas por outros seres vivos. E nós vamos encontrar organismos que possuem reprodução sexuada e também organismos que possuem reprodução assexuada. Então, tirando o fato de que todos eles são eucarióticos, ou seja, todos eles têm membrana nuclear, têm um núcleo definido, nós temos aí alguma variação nas características, não é mesmo? Temos seres unicelulares, mas também pluricelulares. Temos reprodução sexuada e assexuada, dentre as outras que citamos agora mesmo. Então vamos falar das algas. As algas são organismos fotossintetizantes, ou seja, capazes de produzir o próprio alimento. Nós vamos ter algas unicelulares e também multicelulares ou pluricelulares. Nós teremos algas capazes de fazer reprodução assexuada, mas também temos a reprodução sexuada dentro deste grupo. O que mais nós podemos falar das algas? Bom, as algas unicelulares, elas tendem a viver flutuando em regiões aquáticas, né, no mar, por exemplo. E elas vão, então, constituir o fitoplâncton dessa região. Para que são importantes essas algas unicelulares aí na composição do fitoplâncton? Além de elas produzirem uma grande quantidade de oxigênio, né, para os seres vivos, elas vão fazer parte da cadeia alimentar ali, né, das teias alimentares, né, que é um pouco mais complexo, dessas regiões marinhas. Então você tem que pensar que nas regiões marinhas você tem peixes, você tem vários seres vivos ali, polvos, né, você tem vários tipos de algas ali, e as algas elas vão justamente funcionar como produtoras, né, ali no ambiente aquático. Já as algas pluricelulares, elas podem formar filamentos ou lâminas. E esses filamentos ou lâminas, nós chamamos isso de talo. Então nós temos unicelulares, certo? Que vivem em regiões aquáticas. Essas algas também pluricelulares, elas formam um corpo chamado de talo, também comuns em regiões aquáticas. Existem algas de água salgada e também de água doce, que fique claro isso. Agora que vem um detalhamento mesmo desse grupo de algas, ok? Nós temos vários nomes aqui, eu vou tentar aqui colocar os nomes mais comuns para vocês. Primeiro grupo de algas aqui são os dinoflagelados. São algas unicelulares e a maioria das espécies é marinha e constitui o grupo dos fitoplânctons. Fitoplânctons, então, são esses micro-organismos responsáveis ali por fazer teia
é parte da teia da cadeia alimentar marinha. E aqui tem uma fotografia aqui de um dinoflagelado. Vamos ver outro tipo de alga. Olha, outro nome aqui estranho, diatomáceas. Então, são também algas unicelulares ou coloniais. A maioria vive em mares frios e há espécies desse tipo de alga também em regiões de água doce. Vamos ver outro grupo de algas. Agora as feófitas, mais comumente chamadas de algas pardas. Eu prefiro chamar de algas pardas, como você pode ver na figura, pela coloração marrom dessa alga. Elas são multicelulares e vivem no mar de uma maneira geral. É um tipo de alga que nós costumamos ver muito nas praias. Outro grupo de algas, então, aqui, as clorofíceas, ou algas verdes. Também prefiro chamar de algas verdes. Dá para se notar pela figura aí o porquê de algas verdes, não é mesmo? Existem unicelulares, coloniais e também multicelulares. No caso aqui dessa figura nós temos uma multicelular. Vivem no mar, também tem em água doce e em superfícies úmidas, né? Em algumas rochas próximas ao mar ou aos rios, você pode encontrar algas verdes também, desde que seja um ambiente úmido o suficiente para elas sobreviver ali. Agora o grupo de algas chamado de rodófitas, ou algas vermelhas. Lá vou eu de novo preferir chamar de algas vermelhas. A coloração dela aqui não mente. A maioria é multicelular, né, formada de várias células, e vive em mares tropicais. E existe apenas uma centena aproximadamente de espécies que vivem na água doce. Então a maioria é do mar mesmo, principalmente nas regiões tropicais do globo terrestre. E essa aqui eu acho bastante curiosa, são chamadas de crisófitas, ou algas douradas. Olha só para essa imagem, realmente é uma alga dourada, né? Ela parece que tem um brilho como se fosse um ouro, não é mesmo? Elas são unicelulares ou coloniais, e são muito abundantes em ambientes marinhos e também é abundante em água doce. Ok, de algas é isso. Nós falamos aí de grupos de algas que são representantes do reino protoctista. Só que agora nós vamos falar de protozoários, que são os outros representantes deste grande reino. Os protozoários, eles são unicelulares. Então, olha só, já tem uma grande diferença aqui de algas e protozoários. Algas você tinha tanto unicelulares quanto pluricelulares. Protozoários nós temos somente organismos unicelulares. Eucariotos também, ok? Eles estão presentes em ambientes aquáticos, são heterótrofos, ou seja, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Existem protozoários de vida livre ou parasitos, inclusive a grande maioria é de vida livre. E os protozoários, eles possuem reprodução, na verdade aqui ó, é assexuada, tá? Deixa eu só colocar aqui com a canetinha aqui, bonitinho. Aqui ó. Assexuada, ok? Então a reprodução aqui é assexuada. Bom, vamos ver também grupos de protozoários, assim como vimos alguns grupos de algas. Nós temos protozoários que são ciliados. Eles se locomovem por meio de numerosos cílios. Um exemplo é o paramécio. Deixa eu mostrar aqui os cílios dele aqui, ó, nessa figura aqui. Deixa eu apagar o assexuada. Aqui, ó, talvez não esteja dando para você ver, mas esse paramécio ele é cheio de cílios aqui ao redor dele.
E ele consegue se locomover justamente usando esses cílios, né? São estruturas locomotoras. Comigo passando uma amarelinha aqui vai ficar mais claro para você. No meu caso, que estou bem pertinho da figura, eu consigo ver com clareza esses cílios. Então é isso, são ciliados porque possuem cílios que permitem a sua locomoção. Temos protozoários também flagelados ou mastigóforos. Professor, que monte de nome hoje, hein? Realmente tem bastante nomes diferentes aqui. Eu gosto de pensar aqui em flagelados mesmo. Então, quando eu penso em flagelados, eu estou falando que esses micro-organismos eles possuem flagelos. E aqui nós temos como exemplo o Trypanosoma cruzi. Essa região toda dele aqui, ó, que eu estou circulando de amarelo, é um flagelo que se movimenta, né? E ao se movimentar ele vai permitir a esse, no caso aqui um parasito, esse protozoário, o Trypanosoma cruzi, vai permitir que ele se locomova numa substância líquida, inclusive no nosso sangue, visto que esse aqui é um parasito de seres humanos. Então eles são chamados de flagelados. Outro grupo, risópodes ou sarcodíneos. Realmente esse aqui, o nome é bem pesado, não é? Na verdade, ele é chamado de risópode porque ele possui uma característica que é a formação disso aqui, ó, pseudópodes. Olha como é que parece, né? Risópode, pseudópode. Esse é um exemplo clássico que nós temos, que são as amebas. O que ele faz com esse pseudópode? O que é esse pseudópode? Vamos olhar para essa figura aqui para tentar entender. Isso aqui tudo é uma ameba. Veja como ela consegue fazer certas curvas com o corpo. E essas curvas é o que nós chamamos de emissão de uma espécie de braços de pseudópodes. E isso faz com que ela seja capaz, por exemplo, de pegar aqui, ó, e englobar, jogar para dentro dela algum nutriente que ela precisa. Ela forma como se fosse grandes braços assim e puxa para dentro do corpo alguma partícula que ela quer se alimentar. É claro que aqui eu fiz um exemplo aqui. Ela tem várias outras deformações aqui. Ela tem uma capacidade de movimentar o corpo muito grande, né? Então a gente chama isso então de pseudópodes, que são essas projeções que vão puxar o alimento para dentro e é assim que ela se alimenta, a famosa ameba. É um exemplo aí também de protozoário, organismo unicelular. E os esporozoários, que são aqueles que formam esporos. Aqui a gente está falando de um tipo de protozoário que não tem cílio, que não tem flagelo e que não é capaz de formar esse pseudópode igual a ameba fazia. Os esporozoários, então, eles não possuem estruturas de locomoção. Além deles serem parasitos presentes em outros animais, e o principal exemplo é o exemplo dos plasmódiums, né? A gente tem plasmódium que causa malária nos seres humanos, uma doença super conhecida, extremamente perigosa, né? Extremamente grave, que está muito presente no norte do nosso país, principalmente, como é o caso lá de Rondônia e mesmo na região amazônica. E nós temos aqui, ó, essa figura está mostrando o seguinte, ó, eu vou circular aqui várias células aqui. Essas células são hemácias. Isso é uma imagem real, tá, gente? Essas hemácias aqui é uma fotografia vista a um microscópio comum. Agora, repare que dentro de algumas hemácias, olha aqui, olha, tá coloridinho aqui, ó, de azul, né? Tem uns bichinhos azuis aqui, ó. Isso aqui, esses azuis aqui dentro dessas hemácias, olha que essa hemácia aqui, ó, ela tem 3 dentro dela. São os plasmódiums, ou seja, é justamente o protozoário que causa a malária. E esse protozoário é muito eficiente em infectar hemácias do nosso corpo. Bom, já que a gente está falando aí, então, de plasmódio, de doença, malária, temos outras doenças aí que nós podemos citar aqui que são causadas por protozoários. Aqui outra diferença também quando a gente falou de algas e agora estamos falando de protozoários, né?
Apesar de todos estarem dentro do mesmo grupo, né, desse reino protoctista, os protozoários podem nos causar doenças. As algas não, né? De uma maneira geral, algas não causam doenças. E as principais doenças causadas por protozoários nós chamamos de protozooses. E nós temos a amebíase, que foi citada aqui. Nós temos a doença de Chagas, que é aquela doença, é uma doença muito importante para nós brasileiros, porque foi Carlos Chagas quem descobriu. E ele descreveu todo o ciclo da doença, ele descobriu o parasito, ele realmente fez um estudo, sem dúvida, um dos mais completos feitos no mundo, e vale a pena lembrar disso, porque nós estamos falando de um brasileiro que descobriu uma doença em todos os seus detalhes. E normalmente não é assim que acontece. Normalmente o que acontece é um pesquisador num lugar do mundo descobre o parasito, o outro descobre como é que é o ciclo desse parasito, o outro investiga sintomas. Não, Carlos Chagas fez um estudo muito completo da doença de Chagas, que é a famosa doença que causa inchaço no coração, né? Normalmente a gente ouve falar desse ponto de vista. Nós temos a malária, que é muito importante aqui no Brasil, na África também, né? Que são regiões subtropicais, né? Tropicais e subtropicais, onde essa doença é mais comum e afeta uma boa parte da população mundial, sendo considerado uma das protozooses mais graves do mundo. Temos a leishmaniose. A leishmaniose é uma doença muito conhecida também, por ter uma relação não só com os humanos, mas também com os cães, né? Nós temos vacinas aí contra a leishmaniose e as pessoas que têm cachorros, elas precisam vacinar os seus cães para evitar a disseminação da leishmaniose, tanto entre os cães quanto para os seres humanos também. E temos a toxoplasmose também, muito conhecida, é uma doença que pode causar problemas sérios, principalmente em recém-nascidos, no feto e depois do nascimento, e também pode causar doença não, mas pode causar também distúrbios relacionados à perda da visão, né, ou perda de parte da nossa capacidade de enxergar. Então, aí é o perigo da toxoplasmose. A amebíase, que eu falei aqui primeiro, ela tem uma característica mais de doença intestinal, né, de causar diarreia, entre outros sintomas aí. É isso. Esse é o reino que nós discutimos hoje, os protoctistas. As características gerais vocês viram, que na verdade varia muito. Você tem organismos eucariontes, mas alguns fazem reprodução sexuada, outros não. Alguns são unicelulares, outros são pluricelulares. Aí nós vimos a divisão algas e protozoários e aí a gente consegue ver um pouco mais essas diferenças, né? Dentre elas que protozoários são todos unicelulares. É isso a aula de hoje. Aqui estão algumas referências bibliográficas para você consultar. No mais, eu desejo a você bons estudos.